Esta mensagem não chegou até você por acaso. Se está assistindo agora, é porque Deus o chama para assumir seu potencial e mostrar ao mundo a verdade sobre quem você realmente é. Você foi escolhido e chegou o momento de revelar isso, independentemente do que possa custar. Chegou a hora de deixar de se esconder. Deus o convida a afirmar, sem receios, que você foi escolhido. Não há mais tempo para se conter ou ter medo. Agora é o instante de se erguer e demonstrar seu verdadeiro propósito. Aquilo que você tanto esperava, orava e desejava está se alinhando. Mas, primeiro, é necessário dar um passo decisivo. Revelar sua verdade para todos ao seu redor. Não se preocupe com aqueles que duvidarem, zombarem ou questionarem sua jornada. Este é o seu caminho para abraçar completamente o chamado divino. Ao compartilhar sua verdade, Deus cuidará do restante, provando a todos que você foi escolhido. Antes de prosseguirmos com esta mensagem transformadora, reserve um momento para pausar este vídeo e realizar 3 ações. Curta o vídeo, inscreva-se para ajudar-nos a alcançar 20 mil inscritos e deixe um comentário com o número 11. Esse número enviará um sinal poderoso ao universo, intensificando a energia desta mensagem. E lembre-se, se você realmente foi escolhido, assistirá a este vídeo até o fim. Permita que estas palavras se fixem em seu coração. Este é o seu momento de se levantar. Deus o convida a sair das sombras e afirmar com firmeza que você foi escolhido, independentemente do que os outros possam pensar. Não importa o quão desafiadora pareça a jornada ou quanto custe, este é o instante de se destacar e revelar seu propósito divino. Dentro de você há algo extraordinário, e chegou a hora de deixar essa verdade brilhar, sem que os medos ou os riscos o impeçam. Lembre-se, isso não é apenas uma afirmação pessoal, mas a realização do propósito que Deus cuidadosamente preparou para sua vida. Ao revelar que foi escolhido, você assume a autoridade e o destino que foram determinados para você. Não permita que nada nem ninguém o impeça de mostrar ao mundo que você foi selecionado para algo maior. Você não é apenas mais um. Foi escolhido para desempenhar um papel especial. É hora de seguir esse propósito com coragem, mesmo que o julgamento, a rejeição ou a possibilidade de ser ridicularizado o assustem. Saiba que o plano de Deus para você é imbatível. Mesmo que o mundo possa zombar, é por meio dessa coragem que o poder de Deus se manifesta. Ao expressar sua verdade, você demonstra confiança no plano divino, independentemente dos desafios. Você já se questionou por que hesita em declarar abertamente que foi escolhido? Porque é tão difícil contar aos outros que você tem uma missão maior. Muitas vezes, essa dificuldade vem do medo. O medo de ser mal interpretado, julgado ou até rejeitado por aqueles que mais amamos. Mas, quando Deus o chama, as coisas nem sempre serão fáceis e nem todos compreenderão. Pergunte a si mesmo, por que permitir que o medo silencie sua voz? Será por preocupação com a opinião dos outros? É hora de lembrar que a única opinião que realmente importa é a de Deus. Você foi selecionado para um propósito, e cabe a você compartilhá-lo com o mundo. Quanto mais se calar, mais permanecerá na sombra, limitando o impacto do seu chamado divino. O propósito de Deus para a sua vida é único e deve ser compartilhado. Guardá-lo para si mesmo não só o mantém oculto, mas também diminui sua influência. Portanto, avance com confiança, sabendo que revelar sua condição de escolhido não busca aprovação alheia, mas honra o Criador que o designou para algo especial. O medo é um dos maiores obstáculos para vivermos nosso verdadeiro chamado. Talvez você pense, e se eu fracassar? E se me zombarem? O temor do ridículo ou da rejeição pode ser paralisante, mas lembre-se, o medo não vem de Deus. Ele já lhe concedeu tudo o que é necessário para cumprir seu destino. Reflita sobre os grandes líderes e visionários da história. Muitos enfrentaram escárnio, dúvidas e desprezo, mas o que os distinguiu foi a fé inabalável em seu chamado. Eles escolheram agir com fé, mesmo diante do medo. Embora não tenha sido fácil, a coragem deles transformou o mundo, e você também possui esse mesmo potencial. Ao afirmar que foi escolhido,
você pode desencadear uma mudança não apenas na sua vida, mas também na de outros. Se você hesitar em revelar sua condição, estará dando poder ao medo. É hora de retomar esse poder, expressando sua verdade com convicção. Mesmo que o medo tente derrubá-lo, o propósito de Deus é maior. Ao optar por declarar sua condição com ousadia, você escolhe a fé em detrimento do receio, seguindo o caminho que Deus preparou para você. Deus lhe deu uma voz, e chegou o momento de usá-la sem reservas. Fale alto, com clareza e determinação. O mundo precisa ouvir sua verdade, seu propósito e sua afirmação de que você foi escolhido. Quando você expressa essa verdade, não apenas reafirma sua identidade, mas também gera uma mudança profunda no âmbito espiritual. Suas palavras têm um peso poderoso, carregam a autoridade divina e refletem a força do plano de Deus. É hora de deixar para trás o medo do julgamento e abraçar o poder que reside na sua voz. Ao afirmar que foi escolhido, você mostra ao mundo que não tem medo de trilhar o caminho que Deus estabeleceu para você. Chega de se esconder. É hora de sair das sombras, brilhar e falar com confiança. Sua coragem inspirará outras pessoas a fazer o mesmo. Quanto mais você se expressar, mais concreta se tornará essa realidade. O desígnio de Deus para sua vida inclui ser testemunha de sua glória. E isso começa com sua declaração pública. Não permita que o medo roube a força que vem de compartilhar sua verdade. O mundo precisa ouvir que você foi escolhido e que Deus espera que você assuma esse papel. É fácil permanecer em silêncio diante daqueles que duvidam, sejam amigos, familiares ou até desconhecidos que tentam desencorajá-lo. Mas Deus o convida a ser audacioso, mesmo frente à oposição. Pais, amigos, críticos, todos precisam ouvir sua declaração. Ao torná-la pública, você não está apenas defendendo a si mesmo, mas também demonstrando confiança no plano divino, independentemente dos que duvidam. Talvez você tema o julgamento alheio, mas lembre-se, revelar que foi escolhido não depende da aprovação dos outros, e sim de honrar a glória de Deus e cumprir o propósito que Ele designou para sua vida. Ao declarar isso com coragem, você ficará surpreso com a quantidade de corações que serão tocados. Aqueles que hoje duvidam poderão, amanhã, admirar as transformações que Deus realizará em sua vida. Esta declaração não é apenas uma afirmação, é um convite para que o mundo o veja como Deus o vê. E para aqueles que ainda não acreditam, confie que Deus os revelará, no tempo certo, a profundidade do seu chamado. Sua declaração pública de que foi escolhido faz parte do plano divino. A rejeição é um dos maiores medos que enfrentamos. O receio de ser julgado, ridicularizado ou ignorado pode fazer com que você hesite em falar. Contudo, a palavra de Deus é clara. Você foi escolhido para um propósito, e esse propósito não pode ser limitado pelas opiniões dos outros. Mesmo que o medo da rejeição tente paralisá-lo, é preciso superá-lo. Quando Jesus caminhou pela terra, ele enfrentou a rejeição daqueles que deveriam apoiá-lo, mas nunca desistiu de sua missão, pois sabia que seu propósito era maior do que as opiniões alheias. Você deve seguir esse exemplo. A verdade que você carrega vale mais do que qualquer crítica, e ao confiar no plano de Deus, verá como Ele transforma as rejeições de hoje nas vitórias de amanhã. Lembre-se, a rejeição não define o seu valor. Cada vez que você enfrentar zombarias ou julgamentos, haverá uma oportunidade para a glória de Deus brilhar ainda mais em sua vida. Não permita que o receio de ser rejeitado o impeça de reconhecer com orgulho o fato de ter sido escolhido, pois você é uma manifestação da grandeza divina. Anunciar publicamente que você foi escolhido não é apenas uma declaração para o mundo, mas uma afirmação inabalável de que nada poderá tirar de você esse domingo. Ao revelar o seu chamado, você convida a intervenção de Deus em todas as áreas da sua existência. Este é um momento decisivo, não para chamar atenção, mas para cumprir o plano que Deus preparou para você. O impacto de uma declaração pública é inegável. Ela transforma a realidade espiritual, funcionando como uma chave que abre portas antes inimagináveis. Mesmo que agora muitos não consigam compreender,
Quando a vontade divina se manifestar em sua vida, até mesmo os céticos se encantarão. Ao expor seu chamado, você não apenas afirma sua identidade, mas assume a autoridade que Deus lhe concedeu. Essa ação não busca a aprovação dos outros. Trata-se de obedecer ao que foi determinado por Deus. Quando você expressa sua verdade com convicção, alinha-se à vontade divina e, com isso, permite que Deus opere maravilhas em sua vida, demonstrando ao mundo o poder que lhe foi confiado. É certo que sempre haverá aqueles que duvidarão e não enxergarão o que Deus colocou em você, mas isso não deve ser motivo para esconder sua luz. Você foi escolhido por um motivo, e chegou a hora de demonstrar isso mesmo para aqueles que duvidam. Ao declarar com firmeza que é escolhido, você revela seu propósito divino e comprova, aos olhos dos céticos, que o poder de Deus é real. Deus conhece cada desafio que você enfrenta, as lutas, as incertezas e as batalhas diárias. Ao proclamar sua condição de escolhido, você mostra que deposita sua confiança nele. Quando decide agir com fé, Deus se manifesta de forma surpreendente, deixando os que duvidavam sem palavras. Sua declaração corajosa é o primeiro passo para confirmar a todos que você foi, de fato, designado por Deus. Não é necessário convencer os outros apenas com palavras. Sua conduta, seus feitos e sua fé falam mais alto do que qualquer argumento. Deus se encarregará do restante. Se você estiver passando por momentos difíceis, seja com problemas financeiros, de saúde ou emocionais, não permita que essas dificuldades o impeçam de afirmar sua condição. Deus sabe exatamente o que você enfrenta, as noites em claro, as dúvidas e as frustrações, e neste exato momento Ele o assegura. Essas lutas não definirão quem você é. Ao revelar que foi escolhido, você abre as portas para que Deus transforme a sua situação. Essa proclamação é um ato de fé que agrada a Deus, pois ao demonstrar sua condição, você possibilita que Ele realize feitos extraordinários em sua vida. Embora seus desafios sejam reais, o poder de Deus é muito maior. Ao agir com fé, você mostra ao mundo sua crença de que o impossível pode se tornar realidade. Sempre haverá pessoas que questionarão seu propósito e potencial, mas Deus diz hoje que Ele provará o contrário. Ao afirmar com determinação que você foi escolhido, você demonstra que o plano divino para sua vida é imbatível. Confie no tempo de Deus e acredite que o seu plano é perfeito, mesmo que você ainda não consiga ver o quadro completo. Ele está trabalhando nos bastidores para mostrar aos que duvidam a realidade do que Ele plantou em você. Sua fidelidade será recompensada, e aqueles que um dia zombaram de você se surpreenderão com as manifestações do poder divino. Não é preciso defender seu propósito, pois Deus lutará essa batalha ao seu lado. Ao declarar que você foi escolhido, você autoriza Deus a operar milagres em sua vida. É natural que a dúvida apareça de vez em quando, questionando se você é capaz de cumprir seu destino. Contudo, ao afirmar sua condição de escolhido, algo extraordinário acontece. As dúvidas diminuem e a fé se fortalece. Suas palavras ativam uma força poderosa no campo espiritual, afastando as incertezas e acolhendo a verdade de Deus. Essa proclamação vai além de uma simples afirmação. Ela muda a atmosfera ao seu redor. Ao falar com convicção, você harmoniza seu coração com o propósito que Deus traçou para a sua vida, fazendo com que as incertezas se dissipem e as promessas divinas se tornem mais palpáveis. Não tema manifestar sua verdade, mesmo quando a dúvida tentar se insinuar. Cada palavra que você profere fortalece sua fé e convida Deus a liderar o caminho. O mundo jamais saberá que você foi escolhido se você não o anunciar. Sua voz, seu testemunho e sua verdade são fundamentais. Não se trata de vanglória ou de buscar aplausos, mas de declarar a realidade do plano de Deus para sua vida. Ao partilhar sua história, você oferece a outros a oportunidade de presenciar o poder de Deus em ação. Como as pessoas saberão que você foi escolhido se você permanecer em silêncio? Seu testemunho pode ser justamente o que transforme a vida de alguém. Não se contenha. Levante a voz e mostre ao mundo quem você é e o que Deus o chamou para ser. Você nunca foi feito para viver no anonimato.
Sua condição de escolhido é um presente, e o mundo precisa conhecer essa verdade para poder testemunhar a grandeza de Deus por meio de você. Isso transcende sua história pessoal. Trata-se de cumprir a vontade de Deus na terra. O plano divino para sua vida vai além dos seus sonhos individuais, integrando uma narrativa maior que impacta a vida de outras pessoas. Ao revelar que você foi escolhido, você se alinha à vontade divina, e nada é mais poderoso do que viver conforme esse propósito. Essa revelação não é somente um ato de obediência, mas também um convite para que Deus atue de maneira transformadora em sua trajetória. Sua declaração abre portas, cria oportunidades e prepara o cenário para que Deus se manifeste de forma surpreendente. Ao assumir seu chamado divino, você se coloca no caminho do plano de Deus, e as bênçãos começarão a fluir. Lembre-se de que Deus lhe concedeu todos os recursos necessários para cumprir sua vontade. Você não está sozinho nessa jornada. Cada passo seu faz parte do plano perfeito dele. Declarar publicamente que você foi escolhido não é apenas uma forma de chamar atenção, mas uma maneira de se posicionar para receber as bênçãos e a intervenção divina. Aqui, não se trata de buscar fama, e sim de abrir as portas para que Deus opere milagres em sua vida. Ao afirmar sua condição, você prepara o terreno para que Deus se manifeste de forma tão surpreendente que deixará todos maravilhados. Deus age no tempo e na maneira dele. Então confie em seu processo. Sua declaração é parte do plano divino, e ao se manifestar, você permite que ele intervenha exatamente no momento certo. Não se trata de forçar acontecimentos, mas de confiar no tempo de Deus e permitir que ele transforme sua vida de formas inimagináveis. A intervenção divina o deixará, assim como todos ao seu redor, em estado de admiração. Este é o momento pelo qual você esperava. É hora de abraçar plenamente seu chamado divino. Não adie mais. Você foi escolhido para um propósito e chegou a hora de compartilhar essa verdade com o mundo. Medos, dúvidas e inseguranças já não podem mais ter domínio sobre você, pois o fato de ter sido escolhido por Deus é o que realmente importa. Ao assumir seu chamado e anunciá-lo, você não apenas transforma sua própria vida, mas também tem o poder de transformar o mundo. Sua condição de escolhido ultrapassa seu interesse pessoal. Trata-se de cumprir o desígnio de Deus na terra. Avance com coragem e autoconfiança, sabendo que o Criador do universo o apoia a cada passo. É hora de assumir seu destino, proclamar com orgulho que você foi escolhido e confiar que a vontade de Deus se revelará de maneira poderosa em sua vida. O mundo precisa ouvir sua história. É o momento de compartilhá-la com todos. Deus o chama, especialmente agora, para que declare com orgulho o fato de ter sido escolhido. Talvez você tenha hesitado por medo do julgamento alheio ou de reações negativas, mas Deus diz que é hora de revelar a verdade. Nada mais será escondido, nada mais ficará em dúvida. O mundo precisa ouvir sua declaração, pois você foi designado para um propósito muito maior do que você mesmo, e é sua responsabilidade assumir esse papel. Não importa quem duvide ou tente desencorajá-lo, aqueles que zombam ou desejam vê-lo fracassar precisam ouvir sua voz com força. Ao afirmar que foi escolhido, você demonstra a todos que nada poderá impedir o plano de Deus para sua vida. Este é o seu momento de brilhar, de se erguer e provar que você não é comum. Você foi escolhido por Deus. Essa não é uma afirmação qualquer, mas uma declaração pública de fé, esperança e confiança no tempo divino. Um ato de obediência que silenciará os críticos e os fará perceber que a mão de Deus está sobre você. Ao revelar essa verdade, portas que antes estavam fechadas se abrirão e barreiras que o impediam serão eliminadas. Deus conhece suas dificuldades, sejam elas financeiras, de saúde ou emocionais, e diz: não se preocupe, estou contigo. Divulgue sua verdade e veja como Deus provará aos que duvidavam que eles estavam errados. No exato momento em que você se manifesta, Deus começa a agir em sua vida, demonstrando a todos que tentaram impedi-lo que você é, de fato, escolhido. Você foi designado para um propósito e chegou a hora de torná-lo público, de falar com clareza e firmeza sobre quem você é.
A verdade sobre sua condição não foi feita para ser escondida. Ela precisa ser proclamada para que todos possam ouvir. Deus o convoca a falar com ousadia, com confiança e com um coração repleto de fé. Pode ser que você se preocupe com a opinião dos outros, mas pergunte a si mesmo: o que é mais importante, o medo ou o plano de Deus? Ao falar, você não apenas compartilha sua jornada, mas demonstra ao mundo que confia no propósito divino para a sua vida, que nada, por mais difícil ou desafiador que seja, poderá impedir a realização da vontade de Deus. Mesmo aqueles que criticam ou desejam seu fracasso precisam escutar essa verdade, pois a dúvida deles não o deterá. Ao contrário, ao revelar sua condição de escolhido, você os desafia a repensar suas crenças e pressupostos. Lembre-se de que Deus conhece cada detalhe da sua vida, suas lutas, dores e medos. Ele entende os motivos que o fizeram hesitar em manifestar sua condição de escolhido por medo de ser julgado, ridicularizado ou rejeitado. Mas Deus assegura: não se preocupe, minha missão é mostrar que eles estão errados. Eu cuidarei do restante. Sua proclamação não serve apenas ao seu benefício, mas tem como finalidade exaltar a glória de Deus. Ao manifestar sua verdade, você inicia uma transformação profunda na sua vida, e o ambiente ao seu redor começa a mudar. Pessoas que antes duvidavam passarão a reconhecer, em seus corações e mentes, a força e a verdade que emanam do poder divino. Deus não deseja que você mantenha em segredo o fato de ter sido escolhido. Essa é uma verdade que precisa ser compartilhada com o mundo. Ao anunciar sua condição, você não apenas revela seu propósito, mas também celebra a intervenção de Deus em sua vida, testemunhando a fidelidade e o poder que Ele lhe concedeu. Sua história precisa ser ouvida por todos, daqueles que o criticaram, desprezaram ou duvidaram das suas capacidades. Ao mostrar como Deus o preparou para a grandeza, você demonstra que nenhum obstáculo pode impedir o plano divino de se realizar. Essa declaração pública funciona como uma chave que abre portas que antes pareciam trancadas. Ao reconhecer abertamente sua condição, você permite que Deus entre em sua situação, abrindo oportunidades que jamais imaginou serem possíveis. Mesmo que o receio do ridículo ou da rejeição o paralise, Deus lhe assegura que estará ao seu lado para desmentir todas as críticas. Fale com firmeza e coragem, pois a sua verdade tem um poder transformador. Ao afirmar que foi escolhido, você não está apenas compartilhando algo sobre si mesmo, está anunciando o favor e a vontade de Deus em sua vida. O mundo precisa ouvir essa verdade, pois seu testemunho pode inspirar esperança, encorajamento e fé na grandiosidade divina. Embora o medo de ser ridicularizado possa tentar silenciá-lo, lembre-se de que essa manifestação não se trata de buscar aplausos, mas de honrar a glória de Deus. Você foi destinado a esse propósito, e o Criador lhe concede a força necessária para expressá-lo sem reservas. Seus críticos e aqueles que desejam vê-lo fracassar precisam ouvir sua voz. Chegou o momento de se posicionar com firmeza e mostrar que você caminha de acordo com a vontade de Deus. Ao fazê-lo, você verá uma mudança. As pessoas que antes duvidavam ficarão sem palavras, maravilhadas com o modo como o poder divino se manifesta em sua vida, forçando-as a reconhecer a veracidade do seu chamado. Deus conhece cada detalhe de sua realidade, suas dificuldades financeiras, problemas de saúde e os desafios que pesam em seu coração. Ele diz: eu te escolhi, não há por que temer. Confie que, ao proclamar sua condição, você permitirá que Deus prove a todos que o seu plano é inabalável. Essa manifestação não é apenas uma declaração de fé, mas uma ação que integra a vontade divina em sua trajetória, cumprindo um propósito maior. Muitas vezes, é mais fácil guardar sua verdade para si, temendo o julgamento ou a reação dos outros. No entanto, Deus lhe convoca a romper esse silêncio. Ao compartilhar seu chamado, você possibilita que ele intervenha e comprove que aqueles que duvidaram estavam errados. Essa atitude é um poderoso testemunho da bondade e da força de Deus, demonstrando que, independentemente das dificuldades, você confia no seu plano. Não permita que o receio de parecer vulnerável o impeça de se expressar. Deus está ao seu lado,
pronto para honrar sua obediência. Dentro de você existe uma voz que anseia por se manifestar. É o som do seu chamado divino. Chegou a hora de deixar essa voz ecoar pelo mundo. Fale com confiança e mostre a todos que você foi escolhido por Deus, sem mais esconder esse fato. Independentemente das críticas ou dos escárnios do passado, este é o momento de afirmar o plano de Deus para a sua vida. Ao fazer isso, você verá como até mesmo seus opositores se surpreenderão com a obra divina em sua jornada. Sua condição de escolhido fala por si só, e nada poderá impedir que o plano de Deus se concretize. Deus vê suas lutas, suas dores e os desafios que o impedem de avançar, mas também reconhece a grandeza que Ele plantou dentro de você. Ao declarar sua condição, você se alinha à vontade divina e abre caminho para que as bênçãos fluam abundantemente. Não se trata de algo pessoal, mas de permitir que a glória de Deus se revele através de você. O medo tentará silenciá-lo, mas você possui a força para superá-lo. Deus lhe concedeu a coragem necessária para se levantar e anunciar sua condição de escolhido, e Ele estará com você a cada passo do caminho. Sua vida é um testemunho da graça e do poder divinos, e chegou o momento de deixá-los transparecer para o mundo. Quando você proclama com convicção que foi escolhido por Deus, não está apenas compartilhando sua trajetória. Você prova que o plano divino é invencível. Cada vez que alguém o duvidar ou zombar, lembre-se de que sua declaração é mais forte do que qualquer crítica. O que realmente importa é que você foi selecionado pelo Criador do Universo e que os planos dele sempre prevalecerão. Ao manifestar sua condição, você silencia as vozes da dúvida e do medo, tanto internas quanto externas. Deus conhece suas limitações e os obstáculos que o cercam, mas declara: "Eu te escolhi e vou provar isso ao mundo." Ao se manifestar com fé, você possibilita que Deus atue de forma surpreendente, deixando seus críticos admirados. Sua condição de escolhido é uma ferramenta poderosa para exaltar a glória divina. Ao compartilhá-la, você permite que a vontade de Deus resplandeça por meio de suas ações, inspirando e elevando aqueles que o ouvem. Continue avançando com fé e observe como Deus transforma a sua vida de maneiras extraordinárias. Não é mais hora de se esconder. Deus tem um plano grandioso para você e deseja que você avance com coragem, confiando que a sua vontade supera qualquer obstáculo. Ao declarar sua condição, você demonstra sua crença na capacidade de Deus de operar milagres em sua vida. Essa manifestação não se trata de orgulho, mas de obediência ao chamado divino. Mesmo aqueles que o ridicularam, criticaram ou desejaram o seu mal precisam ouvir essa verdade. Permita que eles vejam, por meio da força do plano de Deus, que nada os impede de realizá-lo. Talvez tenham tentado detê-lo, mas agora é o momento de revelar sua verdade. Deus conhece suas dificuldades, as preocupações financeiras, as enfermidades, a dor emocional e os temores que o aprisionam, e lhe diz: "Não tema, confie em mim, pois provarei que estão enganados." Ao declarar sua condição de escolhido, você abrirá portas que ninguém poderá fechar e silenciará as vozes que tentaram impedi-lo. Ao agir com fé, você não só revela sua própria jornada, mas também evidencia o poder de Deus para transformar qualquer situação. Confie no tempo e no plano dele e observe como sua vida se transforma quando você partilha sua verdade com o mundo. Este é o momento de fazer uma declaração que abale as próprias fundações da sua existência. Você foi escolhido, e Deus o convida a revelar essa verdade a todos. Sua jornada não foi fácil, mas sempre esteve marcada pelo propósito divino. Ao proclamar sua condição, você honra não só a Deus, mas também a sua própria história e as dificuldades que superou. Críticos, céticos e zombadores precisam ouvir essa verdade, para que vejam que nada pode impedir o plano de Deus. Ao manifestar sua condição, você prepara o caminho para que Deus opere maravilhas em sua vida. Essa é a sua chance de provar ao mundo que você não é definido pelas opiniões alheias, mas pelo chamado divino que recebeu. Deus conhece seus medos mais profundos, os obstáculos que o fizeram hesitar e, mesmo assim, diz: "Eu te escolhi e vou demonstrar isso."
Sua condição não é sobre você, mas sobre a glória de Deus. E ao anunciá-la, você testemunha que o impossível pode se tornar possível. Permita que sua verdade se manifeste em cada área da sua vida. Ao falar com convicção, você inicia uma jornada de revelações e bênçãos divinas. Chegou a hora de deixar o mundo saber que você foi escolhido, de mostrar a força do plano de Deus em sua vida e de transformar cada crítica em um testemunho do poder divino. Avance com fé, pois essa é a sua missão e a confirmação de que a vontade de Deus é maior do que qualquer desafio.